Entre Portugal e Brasil, qual desses países você escolheria? Portugal. Eu prefiro Portugal. Eu escolheria Portugal. Por quê? Porque o Brasil, pelo visto dos casos que eu tenho assistido, há muita delinquência e não só. O Brasil é muito perigoso. Então, por isso que eu prefiro Portugal. Da mesma forma que alguns brasileiros resumem África, a fome e a pobreza. Quando se fala em África, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pobreza. Sofrimento, né, velho? Guerra, fome. Muitos angolanos resumem o Brasil à bandidagem e à delinquência. Sobre o Brasil. É um país bonito, com pessoas boas e tudo mais, mas há muita bandidagem, delinquência e tudo. E há muita agressividade. A regra é clara. As tuas palavras expressam o tamanho do teu conhecimento sobre um determinado assunto. A maior parte dos angolanos tem a plena certeza de que o Brasil todo é perigoso. Eu me lembro que quando eu estava prestes a vir para o Brasil, a minha mãe me aconselhou da seguinte maneira: filho, tenha muito cuidado no Brasil, porque lá é uma terra de muita bandidagem. A ideia de que você não pode sair na rua para não perder ou o celular ou a vida, ela está muito forte na cabeça dos angolanos. Só que eu percebi que a minha mãe tinha razão na forma como ela pensava, e eu vou explicar com provas o porquê. O que basicamente vai responder à pergunta de por que os angolanos pensam dessa forma. A resposta é muito fácil, inclusive. Mas se você respondeu que é porque eles têm preguiça de pesquisar sobre a realidade do Brasil com relação à segurança, você está totalmente errado. Por quê? Enquanto 85% da população brasileira tem acesso à internet, em Angola só 33% tem acesso à internet. O que faz com que a televisão se torne a maior forma de aprender novas culturas e entender muito sobre outros países em Angola. Só que a televisão, meus amigos... Atenção, Brasil, a menina Pérola, de apenas 2 anos... Vai, 1, 2, 3... Uma quadrilha armada com metralhadora antiaérea. Talvez seja ela o verdadeiro culpado por esse tipo de pensamento na cabeça dos angolanos. Porque a forma como a televisão brasileira passa a imagem do Brasil no exterior é bem mais negativa do que vocês imaginam. Tanto é que programas como Brasil Urgente, Fala Brasil, Cidade Alerta estão entre os mais vistos em termos de hora em Angola. Então eu me perguntei, por que com tantas coisas boas que existem no Brasil, a televisão brasileira mostra mais coisas negativas do que coisas positivas? A resposta também é muito fácil, né? Só que na minha cabeça naquele momento era porque as televisões, elas ganhavam com as coisas negativas do que com as coisas positivas. Pasmem, eu não estava errado. E a prova disso tudo são 2 estudos. Um foi realizado nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, que comprovou que as pessoas são mais atraídas por notícias negativas do que por notícias positivas. Já o segundo estudo, ele foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais. E nesse estudo, os pesquisadores mostraram que 70% das notícias que os jornais passam para a pessoa diariamente são as que estão relacionadas a factos que geram sentimentos negativos, como por exemplo catástrofe, doenças, crimes, crise, entre outros. E isso inclusive faz com que o Brasil seja um dos países no mundo que, mesmo com muitas opções de passeio, seja um dos países menos visitados do mundo. Vamos lá, o Brasil estagnou na última década em pouco mais de 6 milhões de turistas estrangeiros anualmente. Os dados são da Organização Mundial de Turismo. Pode parecer muita gente, mas algumas comparações bem simples mostram que não é bem assim. Só a cidade japonesa de Osaka, por exemplo, recebeu mais turistas em 2019 que o Brasil inteiro naquele mesmo ano. E aí muita gente vai falar, é porque tem toda a razão, né? Se o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo, então tem toda a razão as pessoas não virem aqui. Só que não é bem assim. Por quê? Porque a África do Sul, na lista dos países mais perigosos,
ele tá acima do Brasil, ou seja, ele é mais perigoso do que o Brasil. Só que na lista do turismo mundial, a África do Sul recebe 4 vezes mais turistas do que o Brasil. Então, o que mostra que é uma questão relacionada à imagem internacional e não simplesmente ao facto de ter realmente uma realidade perigosa. Por isso é que os angolanos, inclusive, têm essa mentalidade do Brasil, né? Porque o que mais é visto sobre o Brasil, primeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. E São Paulo, Rio de Janeiro são cidades com muita população no Brasil. Além disso, são as cidades com maior cobertura midiática do Brasil. Então, é bem provável que a cada 10 problemas criminais, 6 provavelmente eles vão ser mostrados na mídia. E isso faz com que as pessoas vejam mais esse lado. Falamos há pouco tempo com o Mano, ele disse que no Brasil tem muita violência, por isso é que ele não escolhe o Brasil. Qual é o teu parecer quanto a isso? Não, a questão da violência é o que a televisão nos mostra. A televisão, por vezes, ninguém nunca chegou de ir ao Brasil a fim de poder saber como é que lá é. A televisão nos mostra que o Brasil é perigoso. Quem já veio do Brasil nos disse que lá é perigoso. Só simplesmente o jornal. Tal como em Angola também é mais ou menos uma área feroz, tudo por quê? Porque em algumas áreas tem marginais, assalto, coisas do tipo, tiros, é muito normal numa determinada área, ainda mais o Brasil, com muitas áreas urbanas. Normalmente nas áreas urbanas onde há mais bandidagem. Então, a televisão brasileira basicamente fez isso. Nesse caso, eu não estou a dizer que o Brasil é um país super seguro, né? Mas também não podemos negar que o facto de que não existem lugares no Brasil que realmente são tranquilos. A gente não pode negar isso é uma realidade. Tanto é que eu fiz um mini experimento em 2 estados, um estado do sul e um estado do nordeste. Eu vou mostrar no próximo vídeo exatamente na prática, em altas horas da noite. Eu fiz de noite algumas gravações para ver realmente se esses lugares eles são totalmente perigosos como na mídia ou existe realmente uma tranquilidade. Então, pessoal, assistam os próximos vídeos em que eu vou abordar exatamente sobre este tema aqui no canal, tá, pessoal? Tem pessoas que acham que não tem nenhum lugar do Brasil em que você pode andar assim com o celular. Tô afirmando com o celular, inclusive. Resumindo, é isso. Televisão criou uma imagem do Brasil que a gente, como consome muito televisão brasileira, então a gente também ficou com essa imagem, né? E você vê que essa imagem não é só nos jornais, essa imagem é nos filmes, nas novelas, então a gente vê isso, então é normal que a gente tenha esse tipo de pensamento. Então é isso, pessoal, muito obrigado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, comente ali a sua ideia sobre o vídeo. Valeu, estamos juntos, tá?